Olá, olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. É com grande alegria que nós iniciamos nosso dia, né, com a leitura e comentários da Bíblia. Eu sou o professor Alisson Smith e hoje nós iremos comentar os Salmos 1, 2, Salmo 15, 22, 23, 24, 47 e 68. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração, porque nós vamos explorar essas porções da palavra de Deus, buscando sempre a edificação mútua, né, e a glória do nosso Senhor. A nossa abordagem hoje, ela é expositiva, buscando o sentido original do texto e firmemente ancorada na fé cristã. Essa fé que reconhece a soberania de Deus e a centralidade de Cristo e a autoridade das Escrituras. Então vamos começar lá? Salmo 1, ele tem o título os dois caminhos, né? E começando aqui com uma introdução ao Salmo 1, ele, ele vai servir como um portal para todo o Saltério, né? O primeiro livro de Salmos. Ah, embora a autoria seja anônima, né? Não está explicitamente confirmado que foi Davi. A sua profunda sabedoria e estrutura clara estabelecem um tom para os cânticos que se seguem. Tradicionalmente é visto como um prólogo, possivelmente composto ou compilado no período pós-exílico, quando a comunidade judaica se organizava em torno da lei de Deus. O gênero literário, né, esse salmo é um salmo de sabedoria, e os salmos de sabedoria, como Provérbios, por exemplo, né, eles vão instruir o povo de Deus sobre como viver de maneira justa e piedosa. A sua importância reside em apresentar de forma didática o contraste fundamental entre o caminho do justo e o caminho do ímpio, e as consequências que cada um leva, né? E vamos para a nossa análise positiva. Os versículos-chave eu quero ler com vocês. Salmo 1, versículo 1, diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Salmo 1, 2 também versículo-chave. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E também os versículos 6, eu quero ler com vocês, versículo-chave, diz assim: Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E vamos lá para o nosso detalhamento. Nos versículos 1 a 3, nós vamos ver sobre o justo e a bênção, né? Então, ele vai iniciar com a palavra bem-aventurado, né? Que é Ashrei do hebraico, que denota uma felicidade profunda e duradoura. É um estado de bênção divina. O justo ele é descrito primeiramente pelo que ele deve evitar. Primeiro, conselhos ímpios. Segundo, o caminho dos pecadores. E terceiro, a roda dos zombadores. Então, a progressão aqui, né? Ouvir os conselhos para andar em um caminho e finalmente assentar em zombaria. Então, em contraste, né, o versículo 2, né, vai nos dizer, a partir do 2, vai dizer que o seu prazer está na lei do Senhor, né, na Torá. A Torá aqui não é apenas um código legal, mas a instrução divina, a palavra de Deus revelada. E nessa lei, ele diz, né, que ele medita de dia e de noite. E meditar implica no murmurar mesmo, né, com um ponderar constante e profundo. A consequência dessa vida
é a metáfora da árvore plantada junto aos ribeiros, que ela é frutífera, com uma folhagem perene e próspera em tudo que se faz. É uma imagem de vitalidade, né, de estabilidade e produtividade espiritual, nutrida pela palavra. Versículos 4 e 5, Salmo 1, vai falar sobre o ímpio e a sua perdição. Então, aqui o ímpio ele é contrastado de forma abrupta, né? Não são assim os ímpios. Essa frase diz assim, né? Eles são como palha que o vento dispersa. E a palha, nós sabemos que ela é leve, né? Sem raiz, ela é inútil e facilmente levada. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então há uma separação inevitável e um julgamento vindouro, onde a sua falta de substância será exposta, né? A falta de substância do ímpio. No versículo 6, nós vamos ler sobre o conhecimento divino e o contraste final. Ele diz, pois o conhecimento do Senhor, né, o aprova, então ele conhece, né, o caminho do justo. Então o verbo conhecer, lá no hebraico bíblico, é o yada, especialmente quando Deus é o sujeito, implica no conhecimento íntimo, relacional, de cuidado e aprovação pactual. E ele termina o versículo 6 dizendo que o caminho dos ímpios leva à destruição, né? O caminho dos ímpios perecerá. E o que nós podemos aprender desse salmo, né? Primeiramente, a natureza do justo e do ímpio. Nós sabemos aqui que ele vai estabelecer uma distinção clara, né, e fundamental entre os dois estilos de vida, estão baseados na sua relação com a palavra de Deus e no caminho do ímpio, que é o caminho de destruição. Nós vemos também a soberania de Deus no juízo, né? Deus ele vai conhecer e aprovar o caminho do justo e decreta a perdição do ímpio. Então, o juízo do ímpio ele é certo e ele é conhecido. E como nós podemos ver Cristo, né, as conexões cristológicas nesse salmo, nesses versículos. Primeiro, Jesus Cristo é justo por excelência. É o único que perfeitamente cumpriu os requisitos do Salmo 1. Ele nunca andou no conselho dos ímpios, né? O seu prazer estava em fazer a vontade do Pai. Nós vamos ver isso lá em João 4:34. E ele era a palavra da vida, né? João 1, versículo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele era a palavra viva. Ele é a nossa árvore da vida. Apocalipse 22:2. E um contexto aqui para nós entendermos, né? Por meio de quem, Cristo, né? Nós recebemos a vida abundante. Ah, nós, os crentes, né? Unidos pela fé, somos considerados justos perante Deus e somos chamados a trilhar esse caminho de bem-aventurança, não por mérito próprio, mas pela graça capacitadora do Espírito Santo. E a aplicação para a nossa vida, do Salmo primeiro, primeiramente, meditar na palavra, a meditação da palavra. Nós somos chamados a cultivar um amor profundo pela Bíblia, meditando nela regularmente para que molde nossos pensamentos, desejos e ações. Nós sabemos que a Bíblia é a nossa fonte de vida, né? A lâmpada para os nossos pés. Mais uma aplicação para a nossa vida, né? O discernimento e separação. Nós devemos ser sábios sobre as companhias e influências que permitimos em nossas vidas, evitando aquilo que nos afasta de Deus. E nós sabemos que a verdadeira felicidade não se encontra nos caminhos do mundo, mas na comunhão com Deus e na obediência à Sua palavra. Segurança no juízo também é uma aplicação para nossas vidas. Para aqueles que estão em Cristo,
há a segurança de que o Senhor conhece, né? Ele sabe o seu caminho e os guardará. Então, uma segurança no dia do juízo. E nós partimos para o Salmo 2, que vai falar sobre o reinado do ungido do Senhor. Ah, e o contexto aqui que ele está inserido, né, ele também, embora seja anônimo, né, no texto hebraico, ele é atribuído a Davi, lá no Novo Testamento, em Atos 4:25. Ele se encaixa bem no contexto da monarquia davídica, possivelmente como um salmo de coroação, onde o novo rei de Israel reafirma o seu chamado divino em face da rebelião das nações vassalas. A linguagem, né, ela vai transcender qualquer rei terreno, apontando profeticamente para Messias, que é Jesus. O gênero literário, né, também ele é um salmo real e messiânico, né? Os salmos, o que que significa isso, né? Os salmos reais, eles celebram o rei davídico, né, como o representante de Deus na terra. Mas, porém, contudo, esse salmo em particular, ele possui um escopo, uma promessa que só encontra o seu cumprimento pleno em Jesus Cristo, o Messias Rei. E vamos para a análise expositiva do texto. Os versículos 1 ao 3, só um resumo dos temas, né, que ele vai abordar, fala sobre a conspiração das nações contra Yahvé e seu ungido. Os versículos 4 a 6 vai nos dizer a respeito da resposta zombeteira e soberana de Deus Pai. O que é isso? Nós vamos saber daqui a pouco. Os versículos 7 a 9, decreto divino proclamado pelo rei, o filho, né? E dos versículos 10 a 12, uma exortação às nações para que se submetam com sabedoria. E os versículos-chave que nós vamos ler aqui são quatro. Então, o primeiro, Salmo 2, né, de 1 ao 2, vai nos dizer assim: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 7 vai dizer: Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Apontando aqui para Jesus Cristo, né? E os versículos 10 a 12 vão dizer assim: Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois em breve se acenderá a sua ira. E como felizes são todos que nele se refugiam. Os versículos 10 a 12. E o nosso detalhamento aqui dos comentários dos primeiros versículos, né, do versículo 1 ao 3, eles vão falar a respeito da rebelião fútil, né? Ele começa dizendo uma pergunta retórica sobre a agitação, né? Conspiram e os planos vãos das nações e dos povos contra Yahvé e o seu ungido. Eles desejam romper os laços de sujeição, né? Essa é uma imagem de rebelião humana contra a autoridade divina. E a reação divina vem lá nos versos 4 a 6, né? Diz assim, que aquele que habita nos céus responde com riso e zombaria, né? A rebelião humana, ela é patética diante da soberania divina. Deus, ele nos fala em ira, né? Aterrorizando-os e afirma: Eu mesmo consagrei o meu rei em Sião, no meu santo monte. E Sião, Jerusalém, né, é o lugar escolhido por Deus
para a sua habitação e para o trono do seu rei. E qual é o decreto, né, do rei ungido? Os versos 7 a 9 vai dizer sobre esse decreto. Ele diz assim: o rei, o ungido, né, agora fala, proclamando o decreto de Yahvé: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Essa é uma linguagem de filiação divina. Ela estabelece essa relação única e íntima entre Deus e o rei davídico, né? Mas aponta para a filiação eterna e singular de Cristo. A promessa, ela inclui o domínio universal, né? Então ele vai dizer assim: Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. E ele as regerá com cetro de ferro, indicando um governo justo, mas firme e com poder para esmagar qualquer oposição. Os versos 10 a 12 vem um chamado à submissão. O Salmo, ele vai concluir aqui com um apelo aos reis e juízes da terra para que sejam sábios e aceitem a instrução. Eles devem servir ao Senhor com temor e alegrar-se com temor, né? O chamado final é beijar o filho, para que ele não se ire e pereçais no caminho. O beijo aqui ele é um ato de homenagem e submissão. A alternativa é a ira e a perdição, mas para aqueles que nele se refugiam, a bem-aventurança. E nós vamos ver aqui os temas, né, os principais temas abordados nesse salmo. Que primeiro, a soberania de Deus. Deus ele reina como supremo sacerdote, né, um supremo rei sobre todas as nações. Ele vai frustrar os planos de qualquer rebelde, né? O seu decreto, ele é imutável. Nós vamos também descobrir o Messias rei, né? O Salmo, ele introduz a figura do ungido do Senhor, né? O seu filho, a quem é dada autoridade universal. E nós vemos aqui uma clara prefiguração de Cristo. Jesus, ele é o rei Messias. Mais um tema que nós podemos abordar desse contexto é o juízo e salvação. Há sempre um juízo que é inevitável para aqueles que se rebelam contra Deus, o seu ungido, e seu ungido. E também uma promessa de refúgio e bênção para os que se submetem a ele. Deus está nos protegendo, nos guardando como um refúgio, né, bem presente. Nós vemos também aqui um tema que é o reino de Deus. O Salmo, ele nos fala sobre o estabelecimento do reino de Deus na terra através do rei escolhido. E nós vemos isso acontecendo com Jesus. E quais são as conexões cristológicas? Esse é um dos salmos messiânicos mais citados no Novo Testamento, né? O Filho de Deus. A frase Tu és meu filho e hoje te gerei, lá no versículo 7, ela é aplicada a Jesus em seu batismo, lá em Marcos 1, 11, né? Na transfiguração também, Marcos 9, 7, na ressurreição de Jesus e na exaltação, que nós lemos também em Hebreus 1, 5. Então, Deus diz, né? Tu és o meu filho amado. Outra conexão cristológica é a rebelião contra Cristo. Os primeiros cristãos, eles virão à oposição de Herodes e Pilatos contra Jesus como cumprimento dos versículos 1 e 2, né? O reinado universal, também o domínio de Cristo sobre as nações. A Apocalipse 2, do 26 ao 27, ele vai cumprir a promessa do versículo 9. E o Apocalipse 2, 26 e 27, ele fala assim: E ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará
a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Então, nós vemos isso se cumprindo lá em Apocalipse, creio, quando Jesus voltar. Jesus, ele é o nosso rei ungido, né? O Cristo, ele estabelece o seu reino e a quem toda a autoridade foi dada no céu e na terra, no Mateus 18, 28, 18. E uma aplicação para nós, né, na nossa vida, primeiro que nós devemos reconhecer e adorar Jesus Cristo como o nosso Rei soberano. Em vez de nos rebelarmos contra a autoridade de Deus, somos chamados a nos submeter alegremente ao seu governo em nossas vidas. O Salmo, ele também nos dá a esperança de que, apesar da rebelião, e do caos do mundo, o reino de Cristo vai triunfar plenamente. Nós vemos o triunfo de Cristo nos séculos, né, na eternidade. E, então, nós partimos para o Salmo 15, que fala sobre o cidadão de Sião. A introdução ao Salmo, ele vai nos dizer que é o Salmo de Davi, né? Esse cântico se apresenta como uma espécie de liturgia de entrada, né? Um questionamento sobre as qualificações necessárias para se aproximar de Deus e habitar em sua santa presença. O contexto, ele pode ser adoração no tabernáculo ou depois, né, no Templo de Jerusalém, Sião, o Santo Monte. O gênero literário, ele é um salmo de sabedoria com elementos litúrgicos e às vezes chamado de salmo de entrada ou Torá litúrgica. A nossa análise, né, dos comentários aqui do contexto dos versículos, do versículo 1 tem a pergunta central, né? Quem pode habitar com Deus? Os versículos 2 a 5 vem a resposta, né? A descrição do caráter e conduta do justo, quem pode habitar com Deus. E depois do versículo 5, a parte B, nós vamos conhecer a promessa, que é a estabilidade do justo. Nossos versículos chaves, então, é o primeiro, o segundo e o quinto, parte B do quinto. Então, o primeiro versículo, Salmo 15, ele diz assim: Senhor, quem poderá hospedar-se no seu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E o versículo 2 vai nos dizer: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, e de coração fala a verdade. E a parte B do quinto versículo diz assim: quem age assim nunca será abalado. E nós vamos lá para o detalhamento dos primeiros versículos, né, do versículo 1, a pergunta solene, né? O Senhor, quem pode hospedar-se no teu tabernáculo? Quem pode morar no teu santuário? Né? Quem pode morar no teu santo monte? A pergunta, ela aqui não é sobre uma localização geográfica, mas sobre a comunhão íntima e aceitável com Deus. O tabernáculo, que é o seu santo monte, ele vai se referir ao lugar da presença especial de Deus. Ah, Dos versículos 2 até os 5, parte A, vai falar o perfil do adorador aprovado, né? Aquele que é o justo. Vai dizer assim, né? O perfil, eu quero ler com vocês aqui. Ah, Fala sobre um indivíduo de integridade moral e espiritual e os, os recortes aqui que eu fiz. Diz aqui, aquele que anda em integridade e pratica a justiça, né? Aquele que vive uma vida reta e ações justas. Aquele que de coração fala a verdade, também sinceridade interna e externa. Aquele que não difama com sua língua, né, o controle sobre a fala
evitando a calúnia, por exemplo, né? Aquele que também não faz, que faz mal ao seu não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, né? Nós vemos aqui os relacionamentos saudáveis e respeitosos. Aquele que aos seus olhos é réprobo e desprezível, mas honra aos que temem ao Senhor, né? Nós vemos aqui o discernimento moral, valorizando o que Deus valoriza. Tem outra característica também que fala que ele jura com dano próprio e não volta atrás. Isso vai nos dizer sobre a fidelidade, né, os compromissos, mesmo quando custoso, né, mesmo quando é difícil agir dando a outra face. E a última característica aqui do adorador aprovado é não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Nos vai nos dizer sobre a justiça econômica, né, e a imparcialidade. E o verso 5, parte B, fala que a, sobre a promessa, né, que quem age assim nunca será abalado. E essa é a promessa de estabilidade, né, segurança e firmeza espiritual para aqueles que vivem de acordo com esses princípios divinos. Então, os principais temas que nós abordamos nesse salmo, né, ele primeiro pressupõe a santidade absoluta de Deus, que exige um certo caráter daqueles que se aproximam dele. Outra característica desse tema é a adoração, né, aceitável a Deus, não é aquela que é meramente ritualística, né, não faz parte de um rito, de um ritual, mas ela envolve todo o ser, né, incluindo o comportamento ético e social. Também vemos aqui integridade e justiça, né? Esses são temas centrais que destacam a importância da retidão nas relações com Deus e com o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? O primeiro mandamento. E o segundo, que cumpre todos os outros mandamentos, é amar ao próximo como a ti mesmo. Como nós vemos a Jesus Cristo no Salmo, fala que, nos comentários, né? Nenhum ser humano por si só consegue cumprir perfeitamente os requisitos desse salmo, né? A lei revela o nosso pecado. Lá em Romanos 3:20, né, eu vou citar para vocês, vai dizer aqui, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Cristo é aquele que andou com integridade, né? Nós conhecemos a vida de Jesus reta, sem pecado, de forma impecável. Ele é o único que personifica completamente o caráter escrito aqui. Ele é o único que, por mérito próprio, né, pode habitar no santo monte de Deus. E através da fé em Cristo somos declarados justos, né, justificação, e somos capacitados pelo Espírito Santo a buscar a viver dessa vida, né, de integridade, santificação. A nossa presença, nossa entrada na presença de Deus, ela é garantida por Ele. E assim nós fechamos o Salmo 15. Nós entramos agora no Salmo 22, que fala o grito da cruz e o cântico da redenção. Ele é um salmo de Davi, é um dos mais profundos e comoventes de todo o saltério. Ele vai expressar a angústia dramática, né, um sentimento de abandono por Deus, seguido por uma transição surpreendente para o louvor e a proclamação da soberania divina. O gênero literário, ele é um salmo de lamento individual, né, e evolui para um hino de ação de graça e louvor profético.
Nosso resumo aqui de todos os Salmos, versículo, um grupo de versículos, né? Vai falar do o lamento, do 1 até o 21, né? O lamento do sofredor. Do primeiro ao segundo versículo, o detalhamento desse 1 ao 21, o grito de abandono e silêncio de Deus. 3 ao 5, vamos dizer, o contraste com a fidelidade de Deus no passado. Do 6 ao 8, a humilhação e a zombaria dos inimigos. Do 9 ao versículo 11, vai dizer sobre o apelo baseado no cuidado divino desde o nascimento. Dos versos 12 até o 18, ele vai nos dizer uma descrição vívida do sofrimento físico e da perseguição. E do 19 ao 21, a súplica urgente para o livramento. Dos versículos 22 até o 31, vai nos dizer sobre o voto de louvor, né? A proclamação universal da redenção. Dos versos 22 ao 26, é um louvor na congregação e a satisfação dos humildes. Do 27 ao 31, fala que todas as nações se lembrarão e se voltarão para o Senhor, né? O seu reino e a justiça serão proclamados às gerações futuras. E quais são os versículos-chave que nós vamos ler? Primeiro, versículo 1, Salmo 22. Começa assim, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? O verso 16 diz assim, né? Cães me cercam, um bando de homens maus me rodeia, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. O versículo 27, né? Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. E o versículo 31 vai nos falar assim: proclamarão a sua justiça a um povo que ainda não nasceu, dizendo que ele fez isso. E o nosso comentário, nossos comentários aqui, né, do primeiro versículo até o 21, ah, sobre o lamento agonizante de Jesus, né, que iniciando aqui o lamento, é um salmo davídico, né, mas remetendo a Jesus Cristo, né. O salmo ele vai iniciar com um grito, né, angustiante: Deus meu, por que me desamparaste? São as mesmas palavras que Jesus ele profere lá na cruz, né? Ele fala Eli, Eli, lama azabtani. Essas são as mesmas palavras que Jesus ele profere na cruz, lá em Mateus 27:46. O salmista, ele aqui se sente distante de Deus, né? Que parece não ouvir seus clamores. Ah, ele vai recordar a fidelidade de Deus dos antepassados, lá no verso 3 a 5, e o que intensifica o seu sentimento presente de abandono. Lá no verso 6, ele diz que ele é desprezado, né? Ele é zombado, ele é verme e não homem, né? Os zombadores o desafiam, dizendo que Deus deveria livrá-lo, já que ele se agrada dele, né? Versículo 7 a 8. Então, a gente vê isso se cumprindo lá em Mateus 27, versículo 43. Nós vamos ler também o sofrimento físico. Ele é descrito com detalhes gráficos, né? Força esgotada, a boca seca, os ossos desconjuntados, lá no verso 14 a 15, né? Mãos e pés traspassados, né? Perfurados, né? Fala no versículo 16, né? A interpretação de Ka'ari, como um leão, né? Ou Karu, que é perfuraram, é debatida, essa interpretação é debatida, mas a tradição
e o contexto da crucificação favorecem a palavra perfuraram. No versículo também vai falar que as vestes foram repartidas e sortes lançadas sobre a túnica, lá no verso 18. E isso se cumpre lá em João, no capítulo 19, versos 23 a 24, em Jesus. O clamor pela ajuda é desesperado, né? Ele fala assim, não distancie de mim, nos versos 11 e no verso 19. E nós vemos aqui do verso 22 ao 31 uma virada para o louvor triunfante, que é a mudança dramática, né? O sofredor agora ele vai declarar: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Citando, citado lá em Hebreus 12, Hebreus 2, versículo 12. Ah, nós vemos também no verso 26, 25 e 26, o livramento resulta em testemunho e louvor público, né? Diz assim que os pobres e os que buscam o Senhor se alegrarão. E o alcance desse louvor, ele se torna universal. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Diz o versículo 27. O reinado de Yahvé é proclamado sobre todas as nações. E até mesmo as gerações futuras servirão ao Senhor e a sua justiça será anunciada, lá no verso 30 ao 31. E nós vemos aqui os temas, né, abordados nesse Salmo 22, que é a fidelidade pactual de Deus, né, apesar do sentimento de abandono, o salmista ele agarra a história da fidelidade de Deus e, por fim, ele experimenta o seu livramento. Também vemos a redenção e a expiação, né, que é o sofrimento que ele descreve, né, especialmente em sua aplicação a Cristo, tem um propósito redentor. E a teologia nos ensina e enfatiza a morte substitutiva de Jesus Cristo como sendo perfeito. Ele é nosso perfeito substituto. Também nós aprendemos aqui sobre a soberania de Deus na salvação, né? Deus, ele transforma o sofrimento extremo em um testemunho que alcança todas as nações e todas as gerações, demonstrando o seu plano soberano de redenção. E a nossa aplicação para a nossa vida. Nós, nós crentes, que passamos por um profundo sofrimento e nos sentimos abandonados por Deus, podemos encontrar consolo nesse salmo, sabendo que o próprio Cristo, ele experimentou, né, ele suportou essa angústia. E mesmo nas trevas mais densas, a fé se agarra à promessa que Deus trará livramento e transformará o lamento em louvor. Amém? E nós entramos no Salmo 23, que é um salmo bem conhecido, né? Acho que é o mais famoso. Fala que o Senhor é meu pastor, né? O Salmo de Davi, né? Sem dúvida, um dos mais conhecidos e amados de todo o saltério. E nós aprendemos aqui com ele que Davi ele foi pastor de ovelhas, né? Antes de se tornar rei de Israel. Aí em 1 Samuel 16, né? Nós nós vemos essa metáfora rica, né, para descrever o cuidado íntimo de Deus para com o seu povo. O cuidado de Deus é constante e completo. E o Salmo também é um cântico de profunda confiança e contentamento na provisão e proteção divinas. Nós vemos aqui os
versículos chaves, Salmo 23, verso 1, que diz assim: O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Verso 4 disse: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. É uma versão que fala nos consola, né? Me consola. E o verso 6 vai dizer: Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E nossos comentários mais detalhados, né, do verso 1 ao 4, ele vai falar que é Yahvé, né, Deus Todo-Poderoso, pastor cuidadoso, é meu pastor cuidadoso. Então ele diz, né, o Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Ela, essa frase estabelece, né, uma declaração de total confiança, né, um tom de total confiança aqui em Deus. O verso 2, né, ele me faz repousar em pastos verdejantes, me conduz a águas tranquilas. Né, essas imagens desses pastos verdejantes, águas tranquilas, elas vão nos trazer, vão nos evocar paz, sustento e refrigério. O Senhor, nosso pastor, ele sabe o que as suas ovelhas precisam. Ele restaura a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, verso 3. A restauração ela pode ser física ou espiritual também. E o verso 4 diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. E nós aprendemos aqui que mesmo nas situações mais escuras e perigosas, a presença do pastor vai dissipar todo medo. Ele diz aqui: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele traz paz e segurança. A vara era para proteger contra os predadores e o cajado para guiar as ovelhas. Nos versos 5 ao 6, nós vemos Yahvé, né, como o meu anfitrião generoso. Né? A metáfora vai mudar, mas o tema do cuidado divino vai continuar. Então diz, né, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, verso 5. Né? Isso vai falar de reivindicação, né? Honra e provisão abundante, mesmo em meio à adversidade. A frase, né? Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo era sinal de alegria, né? Uma honra e consagração. O cálice transbordante simboliza bênçãos superabundantes. E o verso 6 ele conclui, né? Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, né? Por longos dias, outra versão. O que nós aprendemos desses temas, né? Primeiro, cuidado providencial de Deus. Deus, ele está ativamente envolvido na vida de seus filhos. Ele provê, ele guia, ele protege e restaura. O pastor, ele guia as suas ovelhas com propósito e conhecimento. E o anfitrião tem poder para honrar seus convidados, mesmo diante dos adversários. A confiança e segurança do crente. O conhecimento do caráter de Deus como pastor e anfitrião, ele vai nos gerar profunda confiança, paz e segurança, mesmo em circunstâncias difíceis. E, por último aqui, do Salmo, o Salmo 23, né? O desejo último e a promessa final é habitar na presença de Deus. Nós vemos Cristo aqui no Salmo, né? Que
Ele declara explicitamente, né, lá em João 10, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele cumpre perfeitamente o que está no Salmo 23. Ele nos conduz aos pastos verdejantes pela sua palavra e nos dá água viva, né? João 4:10. Ele nos restaura nossas almas através do perdão e da santificação. Ele andou pelo vale da sombra da morte por nós e venceu a morte, garantindo que a sua presença conosco é sempre constante, lá em Mateus 28:20. E como nosso anfitrião, né, que nos prepara a mesa diante dos inimigos, ele nos prepara um lugar na casa do Pai. Em João 4:14, nós podemos ler isso, versículos 2 ao 3. E nos convida para um banquete messiânico, né, que é a Santa Ceia, lá em Lucas 14. E nós aprendemos também de Cristo, no Salmo 23, a sua graça e misericórdia nos alcançou na cruz e nos persegue para toda a vida. Amém? Nós entramos aqui no Salmo 24, que também é um salmo de Davi, e fala: o Rei da Glória entra no seu santuário. Esse salmo ele é majestoso, né? Ele é litúrgico também. Muitos comentaristas eles acreditam que foi composto e utilizado por Davi na ocasião da transferência da Arca da Aliança para Jerusalém, que nós lemos no dia de ontem. Ah, isso tornando a cidade o centro político e religioso de Israel. Ele é um hino litúrgico processional, possivelmente antifonal, né, que significa respostas cantadas por diferentes grupos, né? Então, um fala uma coisa, outro fala outra, outra parte, né? Ele celebra também, o gênero literário, né, a soberania de Deus e a sua entrada triunfal. A estrutura aqui é dramática, né, torna o poderoso o torna poderoso para adoração congregacional. E nós vemos aqui os versículos chaves. Salmo 24:1 diz assim: o Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo 24:3-4 também diz assim: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode entrar no seu santo lugar? É aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. E o verso 7-8 diz: levantem-se, ó portais, levantem, ó antigas entradas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. E nossos comentários, né, ele é, no versos 1-2, Yahvé é o Criador, soberano universal, né, ele fala que do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele vivem, né? Ah, dos versos 3-6, né, as qualificações do adorador, que vem a pergunta litúrgica, né, quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode entrar no seu santo lugar? Né, isso está lá no Salmos 15, nós lemos hoje também, né? Subir ao monte do Senhor, Sião, vai significar aproximar-se da presença manifesta de Deus. Do verso 7-10, vai nos dizer sobre a chegada do Rei da Glória, né? Que ele pergunta: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Né? A pergunta, ela vai nos ecoar, né? Quem é esse Rei da Glória? E a resposta ressoa: é o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Yahvé é identificado como guerreiro divino, poderoso e vitorioso. Ah, e o chamado e a resposta são repetidos lá no verso 9-10, né, enfatizando a majestade do momento, culminando na identificação final. Quem é ele? Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
E vem uma palavra aqui que nós vemos selar, né, que indica uma pausa musical ou reflexiva. E para adiantarmos aqui, Salmo 47. Salmo 47 vai nos dizer sobre o Senhor reina, né? O Senhor, o salmo atribuído aos filhos de Corá, ah, os levitas que serviam no templo. Vou ler um pouco mais rápido aqui para a gente conseguir concluir a tempo. Os versículos chaves do 47 vai nos dizer assim, versículo 1 e 2: Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com cânticos de alegria, pois o Senhor Altíssimo, ele é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Salmo 47, verso 7 diz: Pois Deus é o rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Salmo 47, verso 8 também: Deus reina sobre as nações, e ele está sentado em seu santo trono. Eu quero ler e enfatizar com vocês aqui o Salmo, versos 5 a 9, né? Deus ascende, né? Ele sobe e reina universalmente. Ele fala que Deus subiu em meio às aclamações, né? O Senhor ao som da trombeta, do chofar, verso 5. E essa ascensão, ela pode se referir a uma procissão litúrgica da arca, que simboliza, né? Simbolizando Deus tomando o seu trono, ou profeticamente a exaltação de Deus após uma vitória. E o chamado ao louvor é repetido por várias vezes, né? Cantem louvores a Deus, cantem louvores, né? Cantem louvores ao nosso Rei, verso 6. E onde está Cristo, né? No Salmo, nós vemos a ascensão de Cristo, né? Deus subiu em meio às aclamações. É frequentemente associada à ascensão de Jesus Cristo ao céu, onde ele foi exaltado e entronizado à direita do Pai, que está em Efésios 1, do 20 ao 22. E o Salmo, para fechar com chave de ouro, Salmo 68, a marcha triunfal do Deus da aliança, que ele fala sobre o Salmo de Davi, né, o Salmo de Cântico. Ele é uma das composições mais majestosas, complexas e desafiadoras do Saltério. Ele é um cântico de guerra santa, né, de procissão e de exaltação do Deus da aliança de Israel. Nós vamos ver a estrutura, né, dos versículos chaves aqui, os versos 1, 18, 19 e 34, 35. Quero ler com vocês. Ele fala: Levante-se, Deus, dissipem os seus inimigos, fujam diante dele os que o odeiam. O Salmo 68, 18 vai dizer: Quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativos, recebeste dádiva dentre os homens, até mesmo entre os rebeldes, para estabeleceres a tua habitação, ó Senhor Deus. E o 19 diz: Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que a cada dia suporta as nossas cargas. E o 34 ao 35 vai dizer: Proclamem o poder de Deus, Sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível em teu santuário, ó Deus. O Deus de Israel dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Nós vemos aqui a, o destaque, né? O Deus se levanta e os inimigos fogem, os justos se alegram. No verso 18 também, a marcha divina e a escolha de Sião, né? Essa sessão, ela vai recordar a jornada de Deus liderando Israel do Egito através do deserto, né? E o Sinai, ele estremece diante da presença teofânica, né? Onde Deus aparece para Moisés. Ah, outro verso 18 é crucial aqui, né? Também fala de subiste em triunfo às alturas, levaste cativos e recebeste dádivas
entre os homens, até mesmo os rebeldes, para que tu, ó Senhor Deus, ali habitasses. Essa imagem, ela vai, é uma imagem de um rei vitorioso, né, ascendendo ao seu trono, levando cativos e recebendo tributo e dons. E para finalizar, os versos 28 a 35, um apelo para que Deus manifeste seu poder. O salmo ele vai concluir com um chamado que é grandioso a todos os reinos da terra, né, para que cantem louvores a Deus, que cavalga os céus antigos, cuja voz é poderosa, e proclamem o poder de Deus. A sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível em teu santuário, ó Deus, o Deus de Israel dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos fechar aqui, que já deu o tempo. Muito comentário, né? Que esses comentários dos salmos, né, eles enriqueçam a nossa compreensão da palavra de Deus e fortaleça a nossa fé no Senhor Jesus e também nos inspire a viver vidas de adoração, confiança e obediência. Só lhe deu glória. Fique com Deus. Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Que tenha um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.